Olá, crianças! A tia está aqui mais uma vez para a gente começar mais uma lição. Mas antes de começar a lição, eu queria lembrar vocês de uma brincadeira. Eu brinquei muito quando era pequena, da idade de vocês, mas eu acho que vocês conhecem. É uma brincadeira chamada Anão Gigante, em que uma pessoa fica no comando e todos os outros têm que obedecer. Quando ela fala não, todo mundo tem que se agachar. Quando fala gigante, todo mundo tem que se levantar. E aquelas pessoas que forem errando, vai saindo da brincadeira, né? E ganha quem? Ganha quem ficar por último, no final. Pois é, essa brincadeira, ela tem um pouco a ver com a nossa lição. Porque ela trata de ouvir e obedecer. Você ouve o comando e obedece. Se você faz certinho, você permanece na brincadeira. Se você não faz certo, você sai da brincadeira. Pois é importante a gente ouvir e obedecer. E a gente vai ver por que isso tem a ver com a nossa lição de hoje. Então, crianças, hoje nós vamos estudar a história de uma pessoa que foi obediente a Deus, ouviu a sua voz e obedeceu. Mas antes de saber quem foi, nós vamos completar aquele mural de geração em geração que a gente começou a fazer, lembra? Lá na primeira lição ainda na igreja? Pois é, nós vamos completar agora até chegar ao nosso personagem de hoje. Aqui, crianças, nós temos os filhos de Noé, conforme a história que a tia Adelice contou na lição anterior. Sem, Cã e Jafé. Os três estavam na arca com Noé e sobreviveram ao dilúvio. Após esse período, eles então saíram da arca e passaram a viver na terra. Todos tiveram filhos e filhas, mas nós vamos completar os descendentes de Sem para chegar até o personagem da história de hoje. Pois bem, Sem, ele teve um filho, depois um neto, um bisneto, um tataraneto, e assim chegar até Terá. Terá foi o pai de quem? Vocês sabem? Sim, Terá foi então o pai de Abraão. Sim, Abraão é aquele personagem do qual nós iremos estudar na lição de hoje. Então, crianças, hoje nós vamos estudar sobre Abraão, um homem que confiou e obedeceu. O título da lição número 5. E o nosso texto para memorizar de hoje está em Hebreus 11:6, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E no final da nossa lição, nós vamos ouvir uma música que fala sobre isso. Na Bíblia está escrito que Deus falou para Abraão: saia da sua terra e deixe seus parentes. Você deve ir para uma terra que eu mesmo vou mostrar. Faça isso e eu farei de você o pai de uma grande nação. Abençoarei você e farei que seu nome fique famoso. Você será uma bênção para outras pessoas. O mundo inteiro será abençoado por sua causa. E então, crianças, será que seria fácil para Abraão obedecer? Ele teria que ir para um lugar que ele não sabia onde era e nem como era, e muito menos como chegar, porque ele não tinha mapas, não tinha placas que indicassem o caminho. Ele tinha que apenas obedecer a Deus. E aí, mesmo assim, com tudo isso, tendo que se afastar dos seus amigos, da sua família, da sua terra, ele decidiu obedecer. Sabem quantos anos ele tinha naquela época? Abraão, ele tinha 75 anos quando ouviu a voz de Deus e viajou com sua esposa Sara e seu sobrinho Ló para um lugar que Deus iria mostrar. Eles viajaram por muitos lugares e eles também tiveram muitos problemas. Mas sabe quem incentivava Abraão a continuar, a não ter medo? O próprio Deus. Ouça o que está escrito em Gênesis 15:1. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande.
O Senhor estava dizendo que Abraão não precisava ter medo, que o próprio Deus o defenderia e daria muitas bênçãos para ele. Mas o tempo foi passando e Abraão ainda não tinha nenhum filho. Como poderia ser pai de uma grande nação? Ele chegou a pensar que, já que não tinha filhos, seus herdeiros seriam um de seus criados. Então Deus o levou para fora de sua tenda em plena noite e falou: Olha para os céus e conte as estrelas. Alguém aí já viu o céu bem estrelado, aquela noite que tem muitas estrelas no céu? Algum de vocês já conseguiu contar quantas estrelas tem no céu? Um céu cheio de estrelas, uma noite bem bonita? E aí, quantas estrelas será que Abraão conseguiu contar? Vamos continuar com a história. Deus disse: Olha para os céus e conte as estrelas, se é que podes. Abraão não tinha como contar as estrelas no céu, eram tantas. E Deus continuou a falar: Assim serão os seus descendentes, tão numerosos que não poderão ser contados. Abraão não teve dúvida e acreditou na palavra do Senhor. Ele estava certo de que Deus tinha todo o poder para fazer qualquer coisa que prometesse. Como é bom poder confiar em Deus e saber que para Ele não há impossível. Abraão ouviu a voz de Deus, obedeceu e esperou para que a sua promessa se cumprisse em sua vida. Mas isso demorou, muitas coisas aconteceram. Certo dia, Abraão ele estava assentado à entrada de sua tenda. Quando levantou os olhos, viu 3 homens em sua frente. E vendo-os, prostrou-se em terra. E percebeu que era o Senhor e 2 anjos que o apareceram. Um deles disse: Voltarei daqui a 1 ano, e a Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando atrás da porta da tenda, atrás dele. E ela não acreditava mais que pudesse ter um filho. Afinal, 25 anos se passaram. Mas Deus nunca falha e sua promessa foi cumprida. Abraão estava com 100 anos e Sara com 90 anos quando Isaque, o filho da promessa, nasceu. E Sara ficou super, hiper, mega feliz. E vocês sabem o que aconteceu depois que Isaque nasceu? Vocês vão saber no próximo domingo. Pois é, crianças, obedecer não é fácil, não é mesmo? Imagine aí na escola que a professora fala para vocês fazerem as atividades, mas vocês estão com vontade de brincar. E aí, já aconteceu também quando vocês estão lá brincando com um momento bem legal, na brincadeira mais divertida, no momento bem legal da brincadeira e a mamãe fala para você parar porque está na hora do banho? Ou então, quando você está em casa e os pais falam para você ir dormir justamente na hora que você queria assistir aquele programa na televisão. Ou então, quando você está no computador, no celular, e a mãe e o pai de vocês falam para vocês pararem, porque está na hora de ler a Bíblia e de orar. Pois é, Deus fala que nós devemos obedecer aos nossos pais. Está lá em Colossenses 3:20, diz o seguinte: Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Então, crianças, obedecendo aos pais de vocês, vocês também estão obedecendo a Deus. Então, crianças, nessa lição, Abraão, ele recebeu uma ordem de Deus e ele precisou decidir se ele iria obedecer ou não. Mas ele decidiu que sim, né? Ele sabia que não seria fácil, mas sabia que Deus estava com ele. E essa certeza o fazia obedecer. Deus também está conosco. Então, quando você pensar em desobedecer, peça ajuda ao Senhor. Oremos. Senhor Deus, obrigada por mais uma linda lição, que nós possamos
colocar a Tua palavra em nossos corações e que nós possamos praticá-la dia a dia. Que a nossa fé e a nossa obediência ao Senhor sejam constantes em nossa vida. Abençoe cada criança desta classe e que elas sigam os Teus caminhos, meu Pai, obedecendo e tendo fé e confiança em Ti. Agradecemos por tudo e oramos no nome santo do nosso precioso e amado Salvador, Cristo Jesus. Amém.